Achei. Oi, gente. O pessoal tá entrando. Tudo bom? Oi, Oi, tá me ouvindo? tô te ouvindo certinho. Tudo bom? Ah, tudo bem, tudo bem. Ótimo. Beleza. Então, gente, a gente pode começar já. É, Tá. Hoje é mais uma live do nosso grupo de pesquisa, que é um projeto que a gente está fazendo, que é uma rodada de lives com várias pessoas super interessantes que vêm falar sobre questões trabalhistas, questões relacionadas à pandemia. E hoje a Camila está aqui com a gente. A Camila está fazendo doutorado, né, Camila, na Unicamp, em Isso. Sociologia. É mestra também, e a Uhum. gente tá. Vamos falar hoje sobre a questão dos massacres e das mortes nas, nas penitenciárias. Então, ahn, bom, é, meu nome é Lara, eu não falei, né, não me apresentei. E nosso grupo de pesquisa é um grupo que estuda a questão trabalhista de várias maneiras, né, relacionadas ao capitalismo. E a gente também faz o grupo de extensão, que é com o EJA municipal e estadual. E estamos aí, tentando fazer nossa contribuição com pesquisa da melhor forma possível. É, Camila, então a gente pode começar hoje, né? É, o título da nossa live hoje é Dos Massacres ao Covid, as formas de fazer morrer no sistema prisional brasileiro. É um tema que a gente não E, abordou ainda, né? É muito interessante. Vamos ver o que a gente pode discutir. Obrigado, Lara. É, bom, boa tarde a todas e todos que aqui estão, né? Eu agradeço o convite do grupo de estudos, né? Trabalho e Praxis aí da UFES. Então, agradeço também a você, Lara, agradeço a Lívia pelo convite. Eu fiz o meu mestrado em Ciências Sociais lá na Unesp de Marília, e lá eu trabalhei com a questão da prisão, do aprisionamento de jovens no Centro de Ressocialização. E agora eu trabalho especificamente com chacinas em São Paulo, né, com a historicidade das chacinas em São Paulo. Só que ao trabalhar com as chacinas, o tema das prisões ele acabou voltando, porque quando a gente fala de chacina, a gente acaba se debatendo, voltando a como os massacres ocorrem também dentro desses espaços institucionais que são as prisões, né? Então, eu vou trabalhar com a ideia aqui dos massacres ao Covid, as formas de fazer morrer no sistema carcerário, já deixando claro que a minha ideia central não é necessariamente só fazer um debate sobre a especificidade do Covid nas prisões, tão somente, mas para a gente trazer, na verdade, um alargamento histórico disso, né? Tentando ver como que, na verdade, os presídios brasileiros, ao longo da nossa história, eles vêm tendo políticas que eu vou chamar aqui de políticas do fazer morrer ou do deixar morrer. Né? Então, eu vou tratar um pouco a partir dessas duas chaves, tá? Então, eu vou partindo do princípio de que as prisões brasileiras, ao longo da nossa história, elas são territórios de políticas de controle social da população brasileira, via a seletividade penal. Então, é uma forma de você controlar a população, né? Essa população que passa, que chega nesse crivo, né, da seletividade penal e que é encarcerada, ela né, é uma gama dos trabalhadores das cidades, né, e do espaço que tem marcadores sociais, né? Então, quando a gente vai olhar para esses marcadores, nós vamos ver que são jovens, negros e que periféricos, né, e que cometeram delitos, como por exemplo questões relacionadas a drogas, né, ou então crimes contra o patrimônio, né. Essas pessoas, quando elas são encarceradas e elas entram no sistema carcerário, né, elas sofrem, começam a sofrer, as pessoas já sofrem fora, né, mas dentro do sistema carcerário você começa a sofrer muito mais, né, políticas de violência contra o corpo desse encarcerado, né, seja pela falta de estrutura
das instituições penais, seja pelas violências exercidas pelos agentes, como, por exemplo, a tortura. A tortura, ela é uma prática histórica que está enraizada há muito tempo no sistema penal e que continua ocorrendo, e a gente tem uma série de mecanismos de combate à tortura da organização civil, mas que só existem porque a tortura continua ocorrendo, né? Seja pelas disputas internas entre grupos criminais dentro dos próprios presídios, e essas disputas que muitas vezes geram as violências, elas ocorrem com a anuência da administração penitenciária em muitos momentos, né? Ou pela falta das condições sanitárias, né? E falta de condições gerais e estruturais ali, que cria no sistema carcerário brasileiro, né, formas de fazer morrer esse encarcerado, né? Então eu parto aqui da ideia de que os encarcerados brasileiros, eles são pessoas que são mais passíveis de morrer por serem encarcerados, né? E aí eu já começo também trazendo a ideia da necessidade da gente começar a problematizar o que a gente chama de segurança pública, né? Existe o termo segurança pública é um termo que tem ampla circulação social, né? Tem muita adesão social, na verdade, mas que muitas vezes ele esconde, né, uma série de violências que as próprias instituições e os agentes, que seriam as pessoas que deveriam cuidar disso que a gente entende por segurança pública, acabam violentando parcelas da população. Então, é muito importante a gente olhar para o tema da segurança pública e problematizar o que é isso de segurança pública, né? Para quem é essa segurança pública? Que, na verdade, quem ela protege e para que ela serve? Mais ou menos por aí, né? Que ela protege parcela da população e ela violenta outra parcela da população. Então, como a gente chama isso de público? Né? O que tem de comum ali? Ou o que tem, na verdade, de dissenso? Então, eu trouxe alguns dados para a gente pensar essas violências, sobre a questão da população prisional brasileira e como ela se configura agora. São dados do Infopen, né, que tem lá no site do DEPEN, que as pessoas podem acessar. Obviamente que esses dados, por muitas vezes, eles são desatualizados e tudo mais, mas eu peguei uns dados lá para a gente tentar trabalhar essa questão de quem são esses encarcerados hoje, né? Então, esses dados são de dezembro de 2019. Em dezembro de 2019, nós tínhamos mais ou menos no sistema penitenciário brasileiro cerca de 755 mil pessoas encarceradas, né? Desses, cerca de 222 mil eram pessoas que estavam aguardando julgamento, eram presos provisórios, ou seja, você não tinha ali uma sentença se a pessoa ela era culpada ou não pelo crime, né, ao qual ela estava sendo ali colocada, né, o que dá em torno de 30%. Então, 30%, cerca de 30% da população encarcerada no Brasil hoje é formada por presos provisórios. Desses, né, a grande maioria são homens, cerca de 718 mil e 37 mil mulheres, né, e 438 mil são negros, né, que é pelo IBGE, pretos e pardos. 327 mil tem só o ensino fundamental incompleto ainda, né, e a pena, se a gente for pensar em anos, né, eles estão ali, os que estão cumprindo pena de fato, eles estão aí cumprindo uma pena entre 4 e 8 anos ou entre 8 e 15 anos, né? A gente não tem pessoas encarceradas com uma pena muito ampla, assim, né? Desses encarcerados, desse total de 755 mil, mais ou menos, 500 mil, por volta de 504, 505 mil, são pessoas que estão presas por crime contra o patrimônio, que é furto, roubo, estelionato, receptação, apropriação, latrocínio. Latrocínio são só, desses 500 mil, são 15 mil, né? E 200 mil estão enquadrados na lei de drogas, né? Aquela lei de 76 que foi renovada em 2006. No Espírito Santo, aí, já que eu estou conversando com o pessoal do Espírito Santo, eu fui atrás de alguns dados também para falar rapidamente. Vocês têm aí cerca de 23 mil encarcerados, né? Sendo 22 mil homens e 1.200 mulheres, né? Em mais ou menos
35 estabelecimentos penais e tem um déficit de 10 mil vagas aí, né? No Brasil inteiro, nós temos, então vocês têm 23 pessoas encarceradas para 13 mil vagas, tá? No Brasil inteiro, nós temos 440 mil vagas para essas 750 mil pessoas encarceradas, o que gera um déficit de mais de 300 mil vagas, né? Então, essas prisões brasileiras, elas são, em geral, insalubres, e cada estado vai organizar essas prisões, para a gente entender um pouco como funciona, né? Nós temos os presídios federais, que são 5 presídios federais, né? No Paraná tem um no Mato Grosso do Sul, um em Rondônia, um no Rio Grande do Norte e um em Brasília. E cada estado organiza o seu sistema penitenciário. O Luc Lacan, naquele livrinho Prisões da Miséria, ele vai dizer que no Brasil os cárceres são similares a campos de concentração, pela questão dessa insalubridade, da falta de estrutura e tudo mais, né? E há mais ou menos uns 20 anos nós temos no Brasil uma política cada vez mais crescente de encarceramento em massa. Nós somos a terceira população carcerária do mundo, né? A gente perde para os Estados Unidos, que tem cerca de 2 milhões, um pouco mais de 2 milhões de pessoas encarceradas, né? E para a China, que chega perto de 2 milhões, né? Nós estamos perto de 1 milhão. E aí, eu vou trazer aqui para vocês um estudo que foi realizado agora sobre o coronavírus, né? Por pesquisadores do Brasil, do México e da Argentina, e que foi traduzido aqui no Brasil pela Karina Biondi, que é uma antropóloga brasileira. E aí eles vão, que também participou da pesquisa, e eles vão colocar, por exemplo, que o Covid, a gente não pode ver o Covid enquanto um problema que chega na prisão brasileira e abala o sistema penal. Mas há um problema que ele se soma aos outros problemas que nós vamos ter no sistema prisional brasileiro, né? As fragilidades, as faltas de recurso e tudo mais, né? E aí, quando a gente olha para as formas de fazer morrer, que eu já tinha citado aqui, nós vamos ter as violências que são perpetradas pelo Estado contra a população carcerária, né? E aí, como ponto fulcral, ou seja, como um momento que a gente olha isso, a gente sempre se volta para o massacre do Carandiru, né? Então, a gente fala, quando a gente vai falar sobre as mortes nos presídios, a gente fala, olha, o massacre do Carandiru, então 2 de outubro de 92, é aquele momento que a gente fala a barbárie, né? Que morreram 111 presos de modo oficial, né? Ali. Mas esse não foi o único massacre que aconteceu nas prisões brasileiras. Anteriormente ao Carandiru e posteriormente ao Carandiru, nós tivemos diversos massacres nas prisões, sendo realizados tanto por agentes de segurança pública contra os prisioneiros, tanto por questões de disputas internas dos próprios prisioneiros, em que as ações ou as omissões dos agentes de segurança pública não intentavam em acabar com aquilo, né? Acabava gerando mais mortes, por exemplo. Então, eu vou tentar trazer aqui um pouquinho dessa historicidade. Essa era a minha ideia, trazer um pouco dessa historicidade. Então, por exemplo, durante a ditadura, nós tínhamos no presídio Tiradentes, em São Paulo, que fica ali perto da rodoviária do Tietê, a prática de se retirar os presos comuns do presídio e executá-los, né? Isso era realizado pela polícia naquele momento, né? E aí as pessoas já estão sob a tutela do Estado, elas estão ali, né, cumprindo a sua pena e tudo mais, e aí você tem a polícia que retira aquelas pessoas de modo ilegal e coloca uma outra pena, que é a pena de morte, né, de modo ilegal ali em relação a eles. Em 83, né, no manicômio judiciário de Franco da Rocha, 7 pessoas foram executadas, sendo 6 detentos que estavam no manicômio judiciário, que tentaram fugir, e um funcionário. Os 7 foram executados pela Rota, né, que tentou barrar essa fuga, essa tentativa de fuga. Em 89, 18 detentos morreram depois de 50 terem sido torturados no 42º Distrito Policial do Parque São Lucas, na zona leste de São Paulo, né? Ou seja, a ideia da tortura, a ideia da violência contra o corpo desse preso, a ideia do fazer morrer esse preso não é algo novo, né? E aí, quando a gente olha mais recentemente, em 2002, e aí vamos olhar do ano 2000 para cá, que é um momento em que o encarceramento em massa explode e que as prisões, elas explodem em número de pessoas, e aí você tem uma superlotação carcerária. Em 2002, nós vamos ter 27 detentos mortos
no presídio de Urso Branco, lá em Porto Velho, após uma rebelião, né? Em 2004, 30 presos assassinados numa tentativa de fuga na casa de custódia de Benfica, no Rio de Janeiro. Entre 2006 e 2009, mais ou menos, nós tivemos o que chamamos de crise do sistema penitenciário capixaba, em que, durante esses anos, pela quantidade de presos que tinham nos presídios capixabas, nós começamos a ver, por exemplo, e aliás, o presídio capixaba, os capixabas, eles inauguraram, infelizmente, a ideia dos containers naquele momento, para tentar resolver essa questão. Nós tivemos uma série de mortes, tanto que os presídios capixabas, eles foram denunciados na ONU em 2010 por uma série de ONGs, né? Tem inclusive um documento sobre isso, e os presos, e ali virou um palco de barbárie, né? Os presos, eles eram mortos, eles eram esquartejados, e eu me lembro, por exemplo, que na época, em 2008, eu estava junto com outros movimentos sociais ali, enquanto militante, acompanhando uma série de debates sobre violência do Estado brasileiro, e eu me lembro que eu estava na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, junto com outros movimentos sociais, e me chegou uma senhora lá que queriam levar ela estava com um dossiê na mão dela, ela tinha vindo do Espírito Santo, né, a gente estava em São Paulo, na Faculdade de Direito, estava tendo um evento ali com as Mães de Maio, com outros movimentos sociais, e essa senhora chegou com esse documento e ela queria entregar para alguém, porque ela precisava fazer uma denúncia. Esse momento foi um momento que me marcou muito, porque foi a primeira vez que eu tive contato com essa barbárie sobre o corpo do encarcerado, porque a hora que estava eu e mais uma amiga que era militante na época, e a hora que a gente pegou o dossiê era o dossiê sobre a morte do filho dela. E o dossiê continha uma série de fotos do filho dela, e ela andava com isso para cima e para baixo, né, tentando levar isso de alguma forma para tentar a questão da justiça, e era uma série de fotos do corpo do filho dela, esquartejado, com uma série de buracos, e cada buraco do corpo do filho dela tinha um bilhete que falava: quando alguém morrer, não era quando alguém morrer, era a cada preso que entrar aqui no sistema, como não tem lugar, a gente vai matar um. Né? Esse era um mote do que tinha aí no sistema penal capixaba nesses anos. Assim, eu fiquei em choque na época. Né? Eu lembro que eu e a minha amiga que estava comigo, nós ficamos assim, sem saber o que a gente fazia com aquilo. Eu lembro que a gente foi procurar alguém que talvez tivesse uma capacidade emocional de lidar melhor com aquilo, e essa pessoa foi lá levar isso, né? E aí, voltando, né? Então, e aí entre 2010 e 2013, por exemplo, nós tivemos os massacres em Pedrinhas, no Maranhão, né? Em 2010, 18 detentos mortos. Em 2013, 9 detentos mortos, em disputas entre eles e em questões relacionadas à superpopulação carcerária daqueles locais, né? Em 2013, inclusive, Pedrinhas virou, assim, do noticiário internacional por conta de que chegou no limite da barbárie, inclusive do canibalismo naquele momento, assim, por conta da própria estrutura carcerária, o que a estrutura carcerária fazia com aquelas pessoas, né? Em 2017, aí voltando para o começo de 2017, quando chegou em janeiro de 2017, nós tivemos também um outro boom de mortes no sistema carcerário, né? Nos primeiros dias nós vimos lá no Compage, em Manaus, 56 presos numa rebelião que foram mortos, né? Que o Luiz Carlos Valois teve que ir lá e teve que conversar e tentar resolver isso de uma forma que não tivesse mais presos. Ainda em 2017, em janeiro, 33 presos mortos em Monte Cristo, na penitenciária de Monte Cristo, em Roraima, e 26 presos mortos no presídio de Alcaçuz, no Rio Grande do Norte. Né? Em 2018, 16 detentos, mais 5 pessoas que estavam tentando ajudar numa fuga do lado de fora da prisão, foram assassinados, né, no Pará, no Centro Penitenciário do Pará. E em 2019, de novo, 15 presos morreram numa rebelião no Compage, em Manaus. Né? E depois, nas próximas 24 horas, descobriu-se mais 40 detentos encontrados mortos em outros 3 presídios amazonenses. Trouxe esses dados para a gente entender como existe isso de se fazer morrer. Né? A Camila Massaro, que é uma importante pesquisadora sobre trabalho carcerário, está aqui
na live com a gente, e ela falou, né, era um presídio gerido pelo PPP, era um presídio, né, inclusive, né, que era a tentativa de privatização dos presídios. Tem uma antropóloga da Federal do Rio Grande do Norte, a Juliana Mello, que ela acompanhou esses familiares de Alcaçuz, né? E que os familiares dos detentos de Alcaçuz, lá na época das rebeliões, e ela vai escrever um texto depois super importante que ela vai falar como, na verdade, o Estado propiciou esse deixar morrer, né? Por conta das suas omissões frente ao que estava acontecendo ali. Né? Então, o que a gente vê? Um fazer morrer quando o próprio sistema penitenciário propicia a morte desses presos de uma forma mais direta, ou um deixar morrer quando ele dá, na verdade, uma série de elementos para que essas mortes ocorram, certo? Bom, e aí eu vou falar um pouco agora sobre a questão da saúde, para a gente já entrar em como existem, porque agora eu estava falando um pouco de uma violência mais direta, que você vê, assim, o corpo sendo atingido, e agora eu vou falar um pouco da questão da saúde, que tem muito a ver com essa ideia do deixar morrer, né? Então, a gente tem a lei de execuções penais, que vai ter lá, né, nas leis de execuções penais, que os presos eles têm que ter uma assistência à saúde, né, em caráter preventivo e curativo, com atendimento médico, farmacêutico, odontológico e tudo mais. Agora, quando a gente olha para os dados do IFOPEM, por exemplo, nós temos 800 clínicos gerais para toda a população carcerária brasileira. Quando a gente olha para a saúde das mulheres, né, nós temos 30 ginecologistas para toda a população feminina carcerária brasileira. Né? 851 dentistas e 1.300 enfermeiros. Então, a gente já vê que a assistência à saúde ela não é garantida de nenhuma forma, né? Porque você tem uma ginecologista para cada 1.200 mulheres, você tem um clínico geral para cada 930 homens presos, 930 presos, né, no geral. Fora isso, más condições de alimentação, restrição de uso de água, más condições dos estabelecimentos penais, que vão propiciar o aparecimento de doenças como diabetes, como pressão alta, as doenças de pele, tuberculose, por exemplo, doença de pele. Em janeiro desse ano, parece que foi uma década atrás, não sei se vocês se lembram, mas nós tivemos a notícia, né, de que no presídio agrícola de Monte Cristo, em Roraima, que tinha sofrido aquela rebelião, tinha uma superbactéria que estava comendo a pele dos encarcerados. Né? Isso em janeiro desse ano. E ninguém sabia. E assim, 24 detentos estavam sendo comidos vivos por bactérias, né? E aí, bom, quando a gente olha para as epidemias e para as pandemias, que quando a gente olha para fora da prisão, elas estão controladas, a gente olha para dentro da prisão e a gente vê um número imenso de pessoas que estão sofrendo com essas doenças ainda no sistema penal. Né? Tem uma nota técnica do Ministério da Justiça e Segurança Pública de abril desse ano, que vai dizer que nos estabelecimentos penais nós temos mais ou menos 1.400 estabelecimentos penais no Brasil, nós temos cerca de 856 têm consultórios médicos. Sobre as doenças, nós vamos ter, hoje, nos estabelecimentos penais brasileiros, 7.742 pessoas com HIV/AIDS, 5.949 com sífilis, 8.638 com tuberculose e 2.743 detentos com hepatite. Então, a gente tem essa população extremamente doente lá dentro, pelas próprias condições. Né? No que tange a ideia da saúde mental, nós temos somente 238 psiquiatras dentro do sistema penal brasileiro. Para essa população de 755 mil pessoas que estão encarceradas e estão em condições subhumanas, né? E que vivenciaram uma série de violências e que muitas vezes são atores e são vítimas das violências lá dentro, certo? O Fábio Malar, que é um antropólogo muito importante, ele escreveu uma tese agora que chama Fim das Linhas, e ele pesquisou um pouco sobre as circulações e tudo mais dessas pessoas que são encarceradas em São Paulo, e ele vai dizer que existe dentro dos estabelecimentos penais, apesar de a gente ter poucos psiquiatras, existe uma política de você
é administrar remédios psiquiátricos para as pessoas, certo? Ele vai chamar isso da política do fazer babar, que ele vai dizer que é uma forma de você produzir no encarcerado, no corpo desse encarcerado, uma morte em vida ou uma vida morta, que esses encarcerados são quase vivos ou quase mortos, porque eles ficam dopados durante muito tempo e sem atendimento psiquiátrico adequado, por exemplo, né? Eu não vou ter dados estatísticos sobre administração de remédios psiquiátricos, mas quando a gente olha, por exemplo, para notícias, né, eu achei uma notícia que dizia que em 2019, entre janeiro e maio de 2019, foram distribuídos só no sistema prisional mineiro cerca de 230 mil comprimidos de diazepam para os detentos. Eu estou falando só de diazepam. 230 mil no período de 6 meses, somente para o sistema prisional mineiro. E a gente tem 200 psiquiatras, né? 230 psiquiatras para... Isso quer dizer que essa administração ela não é feita necessariamente pelos psiquiatras. Tá? Dentre os remédios psiquiátricos que a gente tem, que são administrados, né, para essa população encarcerada, a gente vai destacar o diazepam, clonazepam, a fluoxetina e o carbamazepina, que é o tegretol. São remédios fortes, né? Tem algumas... O Brasil de Fato fez uma reportagem sobre isso, bem interessante, certo? E aí, além disso, agora a gente chega no Covid, né, em 2020. Né? Uma das coisas importantes para a gente pensar, um amigo meu hoje me perguntou, mas como que o Covid chega na prisão se as pessoas estão ali presas? Né? Primeiro que a prisão, ela não é uma instituição fechada, uma sociedade dos cativos que está ali. Né? Ela é uma instituição que tem, né, chega visitas, as pessoas trabalham lá, então você tem policial penal, que a gente chama, né? Você tem advogados, você tem pessoas que circulam, administração penitenciária, que entram e saem, você tem materiais que chegam, você tem o jumbo dos detentos, que é toda a comida e material que os familiares levam, você tem as visitas dos familiares, você tem os detentos que chegam a toda hora, a gente está falando de um encarceramento em massa, então você tem muitos detentos que chegam toda hora, detentos que saem e que voltam. Então, a prisão ela é permeada pelas relações sociais ali com a cidade, com o território, né? O que a gente vê é isso, né? A prisão, ela faz parte das nossas relações sociais. Não existe isso da prisão ser um lugar fechado ali, que as pessoas estão ali e não tem contato, né? Existe um contato grande, né? Você tem as pessoas do regime semiaberto, que saem todo dia para trabalhar e volta e tudo mais, né? Quando chegou os presídios, o Covid nas prisões, né, o Conselho Nacional de Justiça soltou uma recomendação, que é a Recomendação 62, que timidamente colocava uma ideia de uma possibilidade de um desencarceramento através de prisão domiciliar ou através de liberar alguns presos como se fosse uma saidinha e durante a pandemia depois eles voltavam, né? Então, mulheres gestantes, lactantes, grupos de risco, pessoas que já estavam no semiaberto, por exemplo, que saíam todo dia, então, coloca na prisão domiciliar, sai todo dia, não precisa voltar para a prisão, né? Vai para sua casa e tudo mais. Só que isso não foi bem recebido, né? Muito pelo contrário. No Rio de Janeiro tentou-se fazer alguma coisa assim e a própria população se colocou, inclusive, contra, né? Porque a gente tem toda uma lógica de bandido bom e bandido morto, quem está na prisão tem que ficar lá, tem que, enfim, né? Toda uma lógica social sobre isso. O SESEC fez uma pesquisa há um tempo atrás, acho que faz uns 3 anos, sobre como que tinha uma circulação social no Rio de Janeiro da ideia de bandido bom bandido morto e como isso tinha uma aderência dentro da sociedade. As pessoas, ao mesmo tempo, no Rio de Janeiro, que tinham medo da polícia, elas acreditavam na lógica bandido bom e bandido morto. Né? Então, e aí, a primeira ação que se teve, quando notou-se que os presídios iam explodir com Covid, foi proibir as visitas. Isso trouxe uma série de consequências, tanto que a pastoral carcerária considera a proibição da visita dos familiares dos presos como uma forma de tortura, né? Porque assim, você proíbe a visita e você coloca o quê no local? Não se colocou nada, né? Agora está se pensando em algo, mas não se colocou nada naquele momento. Você só proibiu as visitas. Você só deixou, e a Camila Massaro, por exemplo, ela estava falando, acho que faz umas 2, 3 semanas,
que em Campinas, né, que você tem uma população que estava no regime semiaberto, que estava trabalhando na rua, as pessoas foram colocadas de volta para o presídio. Né? Então você restringiu ainda mais os direitos dessas pessoas. Né? E você restringir as visitas, você aumenta a violência no sistema carcerário. No sentido de que as visitas são o ponto de conexão, são os familiares que levam para a pastoral carcerária, são os familiares que, em suas organizações, vão lá e denunciam o que está acontecendo. Hoje mesmo, uma amiga minha daqui da cidade, ela veio me falar, a hora que ela ficou sabendo que eu ia, ela veio me falar sobre um familiar dela que está preso lá em Santa Catarina e que ela está desde o começo da pandemia tentando requerer prisão domiciliar para o familiar dela que tem tuberculose. E ela não consegue falar com a Defensoria Pública, ela não consegue saber como está o familiar dela, né, que está lá em Santa Catarina. Né? E aí ela me relatava que o irmão de uma amiga dela, que também está preso lá, faleceu de leptospirose ontem, assim. Cara, para a gente entender essa política do fazer morrer, né? Uma pessoa faleceu de leptospirose, né, em 2020 dentro do sistema penitenciário catarinense, né? Bom, em todos os estados do Sudeste hoje, o que nós temos é a suspensão de visitas, né? Em alguns lugares tem uma tentativa de voltar às visitas, como por exemplo acho que no Amazonas, no Pará, eles estão retomando as visitas. Agora, o estado de São Paulo, eu não sei dizer sobre o estado do Espírito Santo, mas no estado de São Paulo, esse final de semana, eles começaram a fazer a troca de e-mails. Então, o familiar mandava e-mail e recebia a resposta digitalizada. Aí eles começaram a fazer isso, só que o sistema travou. Parte dos familiares não conseguiram mandar e-mail. Só uma parte conseguiu mandar, outra parte não conseguiu mandar. Além disso, né, a proibição das visitas, ela vai impedir também que se chegue o jumbo lá, né? Que é uma complementação alimentar. Os familiares levam kits de higiene, levam uma outra alimentação que ajuda esse preso a estar lá, né? Tem lugares que estão recebendo, sei lá, via Sedex, tem lugares que não estão. Tudo isso vai depender de cada território, né? O que a gente viu no começo da pandemia também foi a tentativa de fugas massivas. Então, a gente viu, por exemplo, em São Paulo, 5 presídios, Tremembé, Porto Feliz, Mirandópolis, Mongaguá e Sumaré, com mais de 1.000 presos fugindo. E aí, qual que é a política do DEPEN para essa questão da fuga massiva? Eles estão planejando comprar granadas e munições não letais e sprays, porque eles imaginam que vão ocorrer novas fugas. Né? No limite, a gente teve também, né, a tentativa de implantação dos containers, que já tinha sido implantado, né, naquela época que eu falei para vocês, no Espírito Santo. A tentativa de implantação dos containers para os presos que estavam com Covid. Né? Se isso não é uma política de fazer os presos morrer, eu não sei o que é. Você colocar um container e colocar os presos que estão infectados dentro desse container. Né? Os containers eles foram cancelados, né? Não passou, né? E não passou porque o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciário negou isso, mas só depois que os familiares se mobilizaram. Então, a gente teve uma mobilização da sociedade civil, né, de familiares, e uma mobilização de organizações contra o encarceramento em massa e tudo mais, para tentar ir contra isso, né? E aí não passou. Na época que teve essa votação dos containers, por exemplo, porque assim, né, como a gente está numa lógica de encarceramento em massa, muitas vezes a gente pensa que o preso é o outro, mas o preso é aquele que está do seu lado. Você sempre conhece alguém que tem um familiar preso, né? Então, sou professora de escola pública, eu tenho alunos que têm familiar preso, né? Eu tenho amigos aqui da cidade que têm familiar preso. A gente tem uma série de pessoas que a gente conhece e que é do nosso meio social que tem familiares presos, né? Então, a prisão, ela não é do outro, ela é da gente, tem a ver com a nossa sociedade, tem a ver com as pessoas que estão ali, né? Que estão junto da gente. E aí, na época, né, eu tive contato com 2 pessoas que estavam com familiares presos aqui em prisões aqui ao redor. E essas pessoas, assim, elas não tinham, na verdade, entre eles, os familiares, eles têm muito contato e eles têm uma organização, eles têm organizações super estruturadas, né, assim e tal. Mas eles não têm uma devolutiva, por exemplo,
do sistema penal para eles, né? Não, não é algo que é discutido com eles, não é algo que eles sabem, né? Eles têm muita dificuldade que o Estado traga para eles as informações de modo claro do que está acontecendo, né? E aí, indo para o painel já, então, esse plano geral um pouco, né, da ideia do que está sendo, né, o Covid, né? Esse daqui é uma radiografia de agora, digamos assim, né? Do que aconteceu até agora e, assim, muito subnotificado, né? Os números do Covid no sistema penitenciário eles são extremamente subnotificados. A gente não tem muita ideia de como ao final dessa pandemia, somente ao final, e acho que com muita pesquisa e com muitos relatos dos familiares, que depois que eles começarem a entrar lá, a gente vai ter uma ideia do que aconteceu de verdade lá, né? O painel de monitoramento do Covid do DEPEN, de ontem, apontava que nós tínhamos no sistema penitenciário brasileiro somente 13.200 presos testados, ou seja, o teste só foi realizado em 13 mil. Desses 13 mil testados, 4.500 estavam infectados. Então a gente pega esse saldo de 755 mil presos e a gente fala, olha, só 13 mil foram testados. 4.500 infectados dos testados e 59 óbitos por Covid no sistema penal brasileiro inteiro. Tá? Além dos detentos, a gente tem que ter em mente também que os trabalhadores do sistema penitenciário também têm sido infectados. Né? Eles chegam no sistema penitenciário, eles saem e tudo mais. O Rogério Grossi, que é um policial penal do CDT de Caraguá, estava falando no final de semana, né, sobre os servidores penitenciários do estado de São Paulo. Nós temos 265 servidores infectados e 20 óbitos no estado de São Paulo. Né? E nas prisões paulistas, segundo o DEPEN, nós temos 1.000, já chegamos a 1.000 infectados e 15 óbitos. Aí no Espírito Santo, 50 contaminados e 5 óbitos. Mas lembrando que não tem testagem, né? Esses que são infectados e os óbitos contastados são desses 13 mil que foram, né, testados. Na América do Sul, nós temos 8.600 infectados e 216 óbitos, e o Brasil é a liderança desse número de óbitos. Em escala mundial, o primeiro em número de óbitos no sistema penal é os Estados Unidos, com 49.500 infectados por Covid e 536 óbitos. Né? Da China, a gente não tem dados, pelo menos eu não achei dados sobre quantos tinham morrido no sistema penal chinês. Né? E é isso, né? O que a gente vê no Brasil é essa política de endurecimento cada vez mais. Quando você tem uma pandemia, o que se vê é uma ideia de restrição, de tirada de direitos, de fazer morrer, de deixar morrer, né? E aí é mais ou menos isso, né? O contraponto que a gente tem para acompanhar isso, e como isso tem se dado no sistema penal brasileiro, é acompanhar, assim, como os movimentos sociais têm divulgado, né? Então, acompanhar as Mães de Maio, as Mães do Cárcere, a Amparar, Pastoral Carcerária, a Agenda Nacional pelo Desencarceramento, acompanhar sites como a Ponte Jornalismo, que é um jornalismo investigativo. É onde a gente pega alguns dados mais elaborados sobre isso, né? Mas é basicamente isso que eu meio que me preparei para conversar com vocês. Obrigada, Camila. Você foi super elogiada no chat. Eu também te parabenizo, eu achei a aula sensacional. Muito didática e com muitas coisas chocantes, né? Informações que a gente, assim, comum, que não estuda, não faz ideia, né? A gente tem bastante pergunta, o pessoal está bem interessado. Eu vou fazer 3 perguntas, pode ser? Aí depois eu faço mais, em bloco? Pode ser? Pode sim. Pode. É que a gente tem 20 minutos, mas acho que dá tempo, tá tranquilo assim. A Lívia fez 2 perguntas primeiro, e a primeira é sobre o processo de privatização nas prisões, né? Que você começou falando sobre isso. Como que você relaciona isso com os níveis de violência? E a segunda pergunta dela é sobre a questão da impunidade, né? Como é que a gente pode problematizar esse debate no Brasil? E depois a gente tem uma pergunta do Felipe Miranda, que existe uma homogeneidade dentro do discurso da sociedade que impulsiona o ódio à população carcerária. Como podemos mudar esse conceito dominante, que serve até mesmo como respaldo diante da barbárie? Então acho que está bastante relacionado com a última pergunta da Lívia, né? Então... Você pode repetir para mim a última pergunta da Lívia?
É impunidade? A da Lívia é para problematizar o debate da impunidade dentro do Brasil. Tá. Então, sobre o processo de privatização nas prisões, na verdade, esse debate da privatização das prisões brasileiras, ele volta, né, a cada tempo, né? Ele deu uma refreada depois do Compage, do que aconteceu em Manaus, principalmente por conta de que era uma prisão que tinha uma PPT, né? E não freou a violência, né? A privatização das prisões, ela é só mais um marco na ideia de você transformar essa máquina penal em uma máquina ainda mais mercantil, né? Tem um texto do Luc Vacan muito estarrecedor, assim, eu diria. É um texto ainda, acho que dos anos, ele vai dizer sobre os anos, final dos anos 90 nos Estados Unidos, e dizer que no final dos anos 90 nos Estados Unidos, se eu não me engano, o sistema penal norte-americano, ele era o terceiro motor da economia lá. Perdia para o Walmart, para uma outra empresa, e era o que movia a economia. Quer dizer, se privatiza, né, as prisões, o que a gente vai ter ao final e ao cabo vai ser uma ideia de que o preso, eu acho que o preso hoje ele já é considerado alguém que deve gerar lucro, né? Por exemplo, quando a gente fala de trabalho penal, e aí de novo volto aqui para Camila Massaro e falar quem tem interesse em trabalho penal para ler a tese dela, que é muito importante. Mas quando você fala de trabalho penal, a gente está falando desse tipo de coisa, né? E imagina isso privatizado, né? Tipo, cada preso vai gerar cada vez mais lucro para essa empresa, né? Então, sistemas carcerários superlotados ou muitos cárceres, muitas pessoas presas, cada vez mais lucro. Então, eu acho que é uma questão que, assim, não se a prisão resolvesse a violência, nós seríamos, é o que eu falo para os meus alunos quando eu falo sobre prisão, para os alunos do ensino médio, que se a prisão resolvesse a violência, nós seríamos um país extremamente tranquilo, né? E não resolve, muito pelo contrário, né? A prisão ela não tem esse intuito de resolver violência coisa nenhuma, né? Isso é uma falácia, né? E aí, essa ideia de problematizar a impunidade. Nós não somos um país da impunidade, né? Nós somos um país que encarcera muito. Nós somos um país, na verdade, que pune muito. Nós somos um país punitivista demais, né? E pune quem? Como a prisão ela é um espaço de controle social, nós punimos os trabalhadores negros e pobres das periferias e jovens. É isso, basicamente isso. Então, eu acho que o debate ele tem que ser outro, né? Ele não tem que gerar em torno da impunidade ou não impunidade, mas em torno de como existe esse controle social sobre uma população, né, trabalhadora e jovem. E aí a última questão, que era sobre essa ideia das pessoas terem uma raiva, e isso é construído socialmente, né? Você constrói uma ideia de quem é o preso, você constrói uma ideia. E aí, nisso, né, eu volto para a questão de como, por exemplo, a indústria cultural, inclusive, constrói essa ideia, e né, a gente tem, sei lá, desde o Afanásio de Azade até esses caras que falam hoje na televisão, uma construção do preso, enquanto o caso sempre pegam alguns casos bárbaros para falar como se isso pega uma exceção, por exemplo, o Champinha. Pegam o Champinha para falar como se ele representasse todos os jovens encarcerados, o que não é uma verdade, né? Então você tem uma construção social sobre isso, né? Um discurso sobre quem é esse preso que assim, o Foucault já dizia, né, que existe um porquê você considerar quem está preso enquanto bandido, porque você coloca a população trabalhadora numa moral ali que vai, né, por exemplo, deixar ser explorada cada vez mais, porque aí ele não vai se identificar com aquele que é o detento, por exemplo, né? Enfim. Ok. Vou passar para outras perguntas então. Tá. O Sandro, ele fez o Sandro. Bom, ok.
Vou jogar duas agora, para não ficar tão pesado. A Angela Davis tem defendido o fim do encarceramento ao mostrar que todo preso é preso político. E lá nos Estados Unidos, como no Brasil, a maioria da população é negra. Como vocês no Brasil? Essa é do Sandro. E o Pedro Gomes perguntou: gostaria de saber se há dados comparativos em relação ao impacto do coronavírus no sistema prisional brasileiro e de outros países da América Latina. Aí a outra questão você já respondeu, que era os dados em relação ao Covid aqui no Brasil, né? E aí tem mais uma da Lívia, mas se quiser deixar para a próxima. Tá. Então, sobre esses dados, por exemplo... Ai, peraí, deu um problema aqui. Sobre os dados do coronavírus na América Latina, tem esse estudo que a Karina Biondi traduziu. Se procurar no academia.edu pela Karina Biondi, vai achar que ela postou lá a tradução desse estudo, que se chama, quer ver? Além também no DEPEN você consegue pegar alguns dados, são subnotificados, mas mas a gente não vai conseguir ter dados oficiais, que seja nunca, né? A gente consegue ter dados oficiais que explorem o que é a realidade de fato. O texto que foi feito em parceria com pesquisadores do Brasil, México e Argentina chama Os Efeitos do Coronavírus nas Prisões da América Latina. Tá? É um texto que vai explorar um pouco isso. Quem traduziu foi a Karina Biondi. Então, a pergunta do Sandro era sobre a Angela Davis e o sistema prisional, né? Enfim, nos Estados Unidos, né, a maior parte dos encarcerados são negros e latinos. Então, tem isso, né? E nos Estados Unidos você tem um controle social também a partir de uma outra ideia, né? Que é aquela ideia de que se você passou pelo sistema carcerário, você não tem direitos políticos, né? Não tem direito ao voto. O que é um agravante. Né? No caso do Brasil, por exemplo, você não tem o direito ao voto enquanto você está encarcerado. Você saiu do encarceramento, você retoma o seu direito político. Mas nos Estados Unidos você fica marcado para sempre, né? Assim, e isso ajuda nas políticas, na forma como a política é feita lá, né? Quer dizer, a gente fica se perguntando se os encarcerados, as pessoas que foram encarceradas e que estão na sociedade hoje nos Estados Unidos pudessem votar, o Trump teria sido eleito? É uma questão a se colocar. Se nós temos hoje 2 milhões de pessoas presas nos Estados Unidos, você imagina quantas pessoas já passaram pela prisão? Né? Porque as pessoas saem, né? Elas não ficam, não são esses 2 milhões, é um retrato de agora, né? Esses 755 mil presos é um retrato de agora. Nós temos as pessoas que passaram pelo sistema prisional ao longo do tempo. Né? Então, é uma forma de controle social muito grave. Né? Enfim, e sim, né? Nesse sentido, todo preso é um preso político, porque ele faz parte desse controle social, né? Ele é controlado socialmente por questões políticas e econômicas. Acho que é isso. Bom, beleza, então. A gente tem mais uma, então, né? Que é a da Lívia, que eu deixei por último. Depois tem várias pessoas que indicaram documentários. Eu vi que o pessoal fez bastante indicação nos comentários. A gente pode falar deles depois, né? Não sei se você também tem alguma de leitura, enfim, Tá. mídias, né? Bom, a Lívia perguntou se em relação ao mascaramento de mortes. Se você sabe se existe mascaramento de mortes que sejam ditas, mas que não são de Covid ou são. E esses que não são de Covid, mas que aparecem como sendo. Que não são de Covid e aparecem como sendo? Eu não sei. Eu acho mais fácil. Eu acho mais fácil ter pessoas que morrem de Covid dentro das prisões e ser colocado, por exemplo, como crise respiratória aguda. Ser mascarado dessa forma do que é o contrário, né? Tinha uma denúncia essa semana, não sei se saiu na Ponte Jornalismo, de que algumas prisões, presos com Covid estavam nas mesmas celas que presos que não estavam infectados, né? Então, assim, e a gente tem pouca testagem. Então, na verdade, eu não sei se a gente tem muitos elementos para a gente poder esclarecer como que tá de fato, sabe? Eu acredito que esteja muito pior do que os dados revelam, tá? Porque a gente tem de 13 mil testes, 4 mil pessoas estão infectadas, né? A gente tem 750 mil pessoas encarceradas, né?
Tem lugares que o Covid não chegou, mas tem muitos lugares que está explodindo, enfim. Sim. Eu acho que é isso. É, eu acho que a gente acabou com as perguntas. Se você quiser fazer alguma consideração final. Ah, tá. Então, gente, a intenção da minha fala era trazer esse histórico, né, para a gente não descontextualizar, para a gente não descontextualizar o que é a prisão no Brasil, de fato, né, e as violências que sempre ocorrem e tudo mais. Acho que é importante a gente ter essa ideia. A Lara tinha falado sobre a questão de filmes e tudo mais. Eu indico para vocês, para entender um pouco de sistema penal e sistema judiciário no Brasil, O Prisioneiro da Grade de Ferro. Vocês acham no YouTube. É um filme que foi feito no Carandiru antes de ser implodido, né? E eu indico muito um que chama Autos de Resistência, que é um filme que foi produzido pela Natasha Neri, com um roteiro feito pela Juliana Farias, que é da Unicamp, e eles vão falar sobre... e também foi em parceria com vários movimentos de familiares, de vítimas do Estado, aí não é necessariamente sobre encarceramento, mas é sobre como o sistema de justiça encobre determinadas violências, como as chacinas e as violências contra determinada parcela da população, né? Ou como esse sistema, os autos de resistência é um pouco isso, né? Essa ideia de que matou a pessoa e aí você coloca ali como auto de resistência e acaba não entrando como necessariamente homicídio, né? É uma outra categoria jurídica. Então, acho que é um documentário importante, assim, eu indicaria esses dois, assim. E acompanhar essas redes que eu falei, né? Mães do Cárcere, Mães de Maio, Ponte Jornalismo. Tem uma página no Facebook que eu acho que é de familiares de presos, né? Mas eu acho que é uma das páginas, assim, super... que você sempre vai ter informação, que chama Amor Atrás das Grades, que são de companheiras, de pessoas presas e tal, e elas estão sempre divulgando coisas ali. Chega antes de chegar na mídia, tá ali, elas estão divulgando, elas têm uma, uma relação assim muito boa para se defender, enfim, né, frente às barbáries. Muito obrigada. É, a, Nada. aqui também tem. Eu não anotei quem que fez as sugestões, mas tem a dissertação da Mariana Cristello, que comentaram aqui, sobre o trabalho penal feminino. E um documentário no Vimeo, Quanto Mais Presos, Maior o Lucro. Ah, esse daí eu já vi. Esse é muito bom. Mariana Cristello eu não conheci. Tô anotando Ah, aqui. sim. Obrigada. Eu não avisei no início, vou avisar agora. Semana que vem, a nossa próxima live vai ser sobre o Covid em Cuba, com a nossa querida Arelis, que faz parte do nosso grupo de pesquisa. Então, assistam lá, semana que vem, nesse mesmo horário, terça, aqui no canal. E a gente também vai disponibilizar no canal mesmo do YouTube, né? Sem ser no Instagram, a gente vai colocar lá. Então, vai ficar disponível para quem não viu. Então, acho Ah, que é legal, isso. gente. Obrigada. É É isso isso, então, então. Obrigada Camila. a todo mundo. Ah, obrigado, Lara. Eu que Obrigada a todo agradeço. mundo que está assistindo. Imagina. Obrigada a todo mundo que está assistindo, né? Obrigado, Lívia. E é isso, gente. Vamos aí fazendo as leituras críticas da realidade social, né? É Beijo. isso mesmo. Beijo, gente. Até mais.